Olá, pessoal. Vamos lá, mais uma aula em um tema de geografia, né? Hoje a gente vai trabalhar com coordenadas geográficas e entender um pouquinho a Terra no espaço, né? A questão de latitude, longitude, como é que se dá as estações do ano também, porque tem a ver com a localização, né? E a distância da Terra em relação ao Sol. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nesse assunto em geografia, que é um pouquinho de ciências também. Então, vamos lá. Vamos à nossa aula. Vou colocar a apresentação aqui. E vamos lá. Então, o tema de hoje, a gente vai trabalhar com a Terra no espaço e coordenadas geográficas. A gente vai entender um pouquinho dessa localização, onde é que a gente está no espaço e como se localizar dentro da Terra, né? O que é que a geografia usa como parâmetro. Então, a gente vai entender um pouquinho hoje onde a gente está, os movimentos que a Terra realiza em torno de si mesma e em torno do Sol, que aí isso dá a questão do dia e da noite e dos anos, né, ao percorrer do ano. O que acontece? As estações do ano, né, todas as 4 estações, esses movimentos de rotação e translação, a gente vai entender um pouquinho, e a questão da inclinação do eixo da Terra, que tem a ver com essa variação das estações em cada hemisfério, né, do planeta. Iniciando, então, a gente vai falar sobre a Terra no espaço, onde é que a gente está, né? Então, para iniciar, a gente entende que a Terra está na Via Láctea, que é uma das vias, existem inúmeras outras, incontáveis, mas a gente está se atendo onde a gente está, né? Então, assim, o universo ele é muito grande, mas a gente está na Via Láctea, é a denominação dos cientistas, né? De acordo com os estudos, e isso tem avançado, a gente tem pesquisado bastante em relação a outras vias lácteas, outros planetas e tudo mais. Mas hoje a gente vai focar no nosso planeta e onde a gente está, né? Na Via Láctea e no nosso sistema solar. Então, aqui a gente tem o sistema solar, que a gente já tem conhecimento, né? Dos planetas que fazem parte desse sistema. Então, tem o Sol, que é a grande estrela, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Plutão, ele foi considerado planeta durante muito tempo, mas nas últimas pesquisas ele já foi colocado como um planeta não, que aí não se classificaria como um planeta como os demais. Mas ainda está em discussão, então pode ser que modifique novamente. Então, para entender essa questão da localização da Terra, né, e a nossa localização aqui dentro da Terra no espaço, da nossa localização dentro da Terra, a gente tem avançado muito cientificamente e um equipamento que tem contribuído muito para essa localização e que hoje em dia é de fácil acesso é o GPS, né? É uma tecnologia muito avançada que a gente encontra hoje em dia nos nossos celulares, então até para situar uma rua na cidade da gente, um lugar que a gente queira ver no mundo, é muito fácil, pelo próprio celular, computador, você conseguir. Então, é graças ao avanço científico dos últimos anos. Então, não foi uma coisa tão rápida, né? Às vezes até parece que foi muito rápido, a gente tem acesso, mas a gente não tem noção de quanta pesquisa e quanto dinheiro investido foi para que isso ocorresse. Então, hoje a gente tem fácil acesso ao Google Maps, que é um dos mais conhecidos, existem outros, mas esse é o mais comum, né, o de mais fácil acesso, e foi muito tempo de investigação científica, e ainda tem muita investigação científica para avançar em outros aplicativos, em outras possibilidades de localização. Então, a ciência está sempre em constante estudo, descobrindo novas vias, novas maneiras de entender não só o planeta da gente, mas como o universo. Então, o universo é muito grande, a gente conhece muito pouco ainda do que está ao entorno, né, de nós. Mas aqui na aula de geografia a gente vai focar no planeta Terra, isso aqui é para dar uma contextualização para vocês entenderem onde é que a gente está localizado no universo, né? Então, a gente tem a Via Láctea, que é o Sol. É uma das estrelas que estão na Via Láctea, com 8 planetas em sua órbita, né, como eu já falei aqui no início.
E existem outros sistemas também, só que a gente não tem tanto dentro da Via Láctea, tá? O sistema solar é um deles, que tem o Sol como elemento principal. E aí tem incontáveis galáxias, que a gente ainda está com essas investigações aí, com o tempo que a gente pode descobrir outras, e como é que se dá o sistema delas, presença de vida, um tipo de vida, enfim. É um tema para a ciência. O foco também de hoje, então, da aula, depois a gente focar um pouquinho em relação a onde a gente está no universo, então, são os movimentos da Terra, porque isso sim vai influenciar algumas questões geográficas, né, do nosso interesse. Então, a gente tem os movimentos de rotação, que é em torno de si mesma, e de translação, que é em torno do Sol, tá? Todos os planetas do Sistema Solar, eles têm esses movimentos em torno do Sol também, só que cada um num ritmo diferente, de um modo diferente. O foco da gente é na Terra. Então, a Terra, ela tem esse movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, né? No sentido anti-horário, né? E aí dura aproximadamente 24 horas. E disso deriva, então, os dias e as noites. E aí, por isso que de um lado do planeta é dia, no outro é noite, porque é em relação ao Sol, né? Ele rodando em torno de si mesma, uma hora, um lado do planeta está de frente para o Sol, vamos dizer assim, e o outro está de costa, né? Então, está à noite. Isso também interfere a questão da rotação, além dos dias e das noites, né? A questão da circulação atmosférica, das massas de ar, né, que correm. Então, como é anti-horário, uma massa pode ir para um lugar, outra para o outro, a depender dessa rotação e a depender da época do ano, né, que aí alguns ventos são mais característicos de determinada época do ano, determinada estação, e outros não. E aí isso pode causar mais chuva, menos chuva, neve, enfim, a depender da estação do ano também. Então, o movimento de rotação ele também interfere nessa circulação das massas de ar no mundo. Além disso, também interfere nas correntes marítimas, né? Que como é um movimento, então, ele também contribui para que as correntes sigam para um determinado lugar ou não, né? Em determinada época do ano também, com outras influências climáticas. Um outro movimento importante para a gente entender é o movimento de translação, né? Que é um movimento da Terra ao redor do Sol, né? do principal estrela do nosso sistema. E aí a duração é aproximadamente de 365 dias do ano. Só que a gente configurou como, né, um dia, 24 horas, só que tem uma diferençazinha desse movimento com o passar dos anos. E aí ela é compensada com o ano bissexto, né, que aí é para compensar, que é um ano com um dia a mais, com 366 dias, que é para compensar essa diferença de horas que fica em torno de alguns anos, tá? Então é importante frisar. Uma outra questão em relação à translação de importância são as estações do ano, né? Por cada época do ano, a gente está mais afastado ou mais próximo do Sol, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, a incidência solar, isso vai fazer com que as estações do ano aconteçam. E um outro fator é a inclinação da Terra, né? Só é possível ter essa diferenciação de estações, porque a Terra, em relação ao eixo dela no espaço, né, em relação ao Sol, ela não é reta, ela não está de forma reta, né? Ela é um pouco inclinada. Então, em determinada época do ano, o Sol está incidindo mais no hemisfério sul, e em outra época do ano, quando ela gira, ele vai mudando e vai para o hemisfério norte. E aí tem as estações de transição, primavera e outono, né? Em relação a verão e inverno. E aí é a transição onde o Sol está incidindo mais. A gente vai ver uma figura mais à frente que explica melhor para entender como é que isso ocorre. A gente também vai falar um pouquinho de coordenadas geográficas, que aí a gente vai entender os paralelos e meridianos, que é para entender onde a gente está na Terra. A gente pode localizar qualquer lugar no mundo, no meio do oceano, ele vai ter uma localização numérica, porque a gente tem a Terra dividida em paralelos e meridianos. Então, é para localizar, caso alguém fique perdido, você tiver um GPS, esse GPS conseguir conexão com o satélite, você pode enviar onde você está e você ser resgatado, enfim.
Mas isso é muito usado por navegações, para os grandes navios, para a questão aérea também, de localização, né, para você saber de onde o avião está indo e chegando. Enfim, é bem questão comercial ultimamente, né, a importância de ter as coordenadas. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as linhas imaginárias, né, que são essas, quando a gente fala de localização, né, não é que você está vendo onde está passando, mas aonde você está tem um meridiano e um paralelo, mas imaginariamente, tá, gente? Isso não é real. Para poder a gente conseguir localizar. E aí a gente também tem os pontos cardinais, que o que a gente usava muito antes, né, dessa tecnologia mais avançada, era a bússola. E aí a bússola, ela vinha, você com uma bússola, você conseguiria saber se você estava mais ao norte, ao sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, que são as variações, que são os pontos cardeais, tá bom? Vamos começar aqui com a latitude, né? O que é a latitude? A latitude, ela faz parte dos paralelos, né? Então, os paralelos, essas linhas horizontais, elas determinam qual é a latitude do planeta. Ela tem como principal linha, essa linha no meio, que é a linha do Equador, que é denominada linha 0 grau, tá? Toda a numeração é em graus, né? Então, a linha do Equador é a primeira, no imaginário, né? Que é uma linha com 0 graus. E aí a gente tem os trópicos de Câncer e Capricórnio também, que são dois trópicos que são importantes para medição, né? Que tem nome. Todos os outros existem, mas não têm nomes. Os círculos polares também são importantes, né? E a variação de 0 a 90, né? Tanto para norte como para sul, tá? A variação máxima é de 0 até 90 para cima, norte, de 0 a 90 para baixo, sul. A longitudes já são as linhas verticais, né? São linhas imaginárias também, e os meridianos determinam a longitude. Então, quando a gente faz a junção, né, da longitude com a latitude, aí você acha que tem os pontos, né, que aí você diz qual é o seu ponto, quanto de latitude você está, quanto de longitude, e é isso dá a sua determinação geográfica no planeta. O meridiano principal conhecido, né, o meridiano de Greenwich, que ele fica localizado no Reino Unido, né? E aí foi determinado, sei lá, o meridiano 0, como a gente tem do Equador. A do Equador foi uma questão que é no meio da Terra mesmo, então não tinha muito como mudar. Mas o meridiano poderia ser em qualquer parte do planeta. Mas se convencionou ser esse de Greenwich pela importância, na época, do Reino Unido como potência, superpotência mundial, e aí isso interfere nas denominações e no que a ciência avança. A variação é de 0 a 180, né? A esfera tem 360 graus, então é de 0 a 180, e ele vai determinar em que ponto você está, né? Então, nós temos a longitude leste e a longitude oeste, a partir desse de Greenwich, que fica no Reino Unido, tá? A gente tem, então, um outro fator, que é a inclinação do eixo da Terra, né? Como eu falei, que aí a importância dessa inclinação é o fator que faz com que a gente tenha diferentes estações do ano, porque o Sol vai incidir em determinado período mais o sul do planeta, ou depois, na outra virada, a norte, e aí isso vai determinar quando é verão e quando é inverno, né? E aí a gente tem o que a gente chama de solstício, de verão e de inverno, o equinócio, que é de primavera e verão. E aí vocês podem ver aqui, ó, como é que isso se dá, né? A gente vai colocar mais a questão do verão aqui como exemplo, mas isso serve o oposto para o inverno, e aí as estações intermediárias, que são os equinócios, tá? De primavera e outono. Então, quando os raios solares estão incidindo mais aqui, né, na parte sul, você pode ver que a Terra está inclinada mais, a parte sul que está recebendo a quantidade de sol, então isso determina quando é o verão aqui no hemisfério sul, que é naquele período de dezembro, janeiro, né, até março. E aí a gente tem o fim da estação. Enquanto isso, é inverno no oposto, tá? Por quê? Porque está recebendo menos sol no hemisfério norte.
Quando é verão no hemisfério norte, ou seja, quando os raios solares, pela inclinação da Terra, eles estão mais perto, os raios solares incidem mais sobre a região norte do planeta, então é verão aqui. E aí aqui incide menos, que é a época do ano que vai ser inverno, que é no meio do ano, no hemisfério sul todo, tá? Não só no Brasil, mas todos os países que estão localizados no hemisfério sul. E aí, acho que essa foi a aula de hoje, uma aula mais rapidinha, só para a gente entender um pouquinho a importância da localização, de latitude, longitude, a inclinação da Terra, do eixo, que aí faz com que a gente tenha as 4 estações do ano. E aí aprofundem o conhecimento de vocês, né, com mais leitura, mas foi para explicar melhor um pouco sobre as diferenciações que a gente tem durante o ano e onde a gente está nesse universo. Né? Obrigada, pessoal, e até a próxima.